Drigo, a garagem se tornou conhecida publicamente em novembro de 2019, ainda instalada na ala 5 da Anchieta. Foi quando descobriram o público descobriu algumas relíquias que até então ninguém sabia que existia, como BY e VAMP, por exemplo. A gente pode falar mais deles depois. Exatos 3 anos depois, novas instalações e a adição de mais carros deram outra dimensão à garagem. Nossa página no Instagram e esse podcast são desdobramentos disso. Daí eu te pergunto, é possível delinear um marco zero da garagem? Olha, o marco é difícil, Mora, porque começou bem antes de mim, né? São mais de 20 anos que foram guardados esses veículos dentro da empresa. Era utilizado para testes, a engenharia então teve uma ideia de guardar depois de homologação, e guarda que a gente restaura ele um dia, e foram guardando em vários lugares da fábrica até. Depois foram coletando e tentando juntar aonde colocar tudo isso. Em 2019 veio a primeira, vamos falar, ideia de colocar num lugar juntos, todos, como se fosse um pool, coloca lá e começa a chamar o pessoal para ver, mas era bem limitado e com uma quantidade menor. E aí, exatamente em janeiro de 22, na verdade, meados de 21, a gente começou, eu absorvi essa área, né, de parte de engenharia de teste e também a parte da garagem, o acervo como um todo. E a gente começou a ter ideias, né, conversando com colegas da fábrica, até pessoas de fora. Se fizesse, se tivesse, a gente foi levantando os carros. Bom, achamos o local. O local exatamente era um porte legal, não podia ainda se chamar de museu, pela quantidade de carros, tudo, mas já era. Vamos chamar de garagem porque cabe, não sei, mas cabia ainda um nome garagem com uma quantidade maior. E a gente conseguiu então viabilizar, né, como o Ciro contou a história, a gente conseguiu colocar todos esses carros aí dentro. E aí, a gente foi percebendo a dimensão é muito maior até que a gente imaginava, tanto emocional como até da história, porque cada veículo que você apresenta tem um contexto. Surgem histórias em volta do carro que liga ao Brasil, liga à indústria. Então, isso virou, na verdade, um ciclo que não para. A gente sempre está tendo novidade de informação, sempre retroalimentando a nossa garagem. Sensacional. A história da indústria automotiva no Brasil, né? Você está ali, está vendo até como a evolução da tecnologia, do processo de fabricação, você vê ali. Então é uma visita à história do Brasil. Então, É uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo. Drigo, você ingressou na Volkswagen como trainee no departamento de engenharia em 99. Portanto, muito antes da garagem existir, né? Você se lembra como foi o primeiro encontro com um desses carros que formaria a garagem hoje? Olha, eu lembro de 2, eu vou começar talvez pelo mais, que eu trabalhei bastante nele, que foi a Saveiro Rocket. Inclusive regravamos agora alguns conteúdos com ela. Saveiro Rocket foi feito para um salão do automóvel e eu trabalhei na parte de tampa traseira, aquela tampa com o sistema de abertura que tem lá. Era da minha área, a gente desenvolveu junto para fazer um carro totalmente funcional para ir num salão. E testei aquele carro também lá atrás. Não sabia que um dia iria fazer parte de um acervo, que nem agora. Essa é a minha próxima pergunta. Se alguém te dissesse isso, o que você ia responder? Olha, esse carro aqui ele vai fazer parte de um acervo da Volkswagen. E daqui 15 anos, que era 2010, daqui 15 anos não é inimaginável. E outro ponto foi a Kombi. A grade da Kombi também, eu cheguei a participar na última edição dela, aquela grade dianteira. E que toda vez que eu estou na garagem, que eu olho para aquela grade dianteira lá, eu falo, pô, trabalhei nesse projeto, desenhei isso aqui. Também não imaginava que a gente iria ter ela exposta depois aí, uns 10 anos depois, entendeu? E você parece que você trouxe um quadro interessante. Tem um negócio legal, tá bem aqui atrás. Tem um quadrinho legal ali, que é exatamente um desenho de proporção do Fusca. Primeira versão, o Fusca foi de 38, né, chamava EW38. E esse desenho que tá aí é uma réplica que eu ganhei na Alemanha, no período que eu morei lá. Lá eu cuidei da parte de pré-desenvolvimento, que é a feasibility, que a gente chama, né, de design de cada carro brasileiro, e também no package do carro. E na despedida, o pessoal da Volkswagen na Alemanha me deu esse quadro, que é uma réplica do Ferdinand Porsche. Esse quadro é interessante, porque ele não é o desenho do produto, ele é um desenho que foi feito para a fábrica de Wolfsburg produzir o carro em 1940. Uma réplica bem legal. Guardo ela até hoje aí para um pouquinho da história nossa dentro do desenvolvimento do carro. Ciro,
Quando se cria um acervo de carros clássicos oficial de uma montadora, qual que é o maior desafio? Ele reside nos carros em si ou na estrutura para mantê-los? Eu acho que são dois, né? Então, primeiro, o foco nos carros. Então, os carros, como bem disse o Rodrigo, eles têm que ser funcionais, eles têm que ser originais. Então, o carro também ele tem que ser bem cuidado para fazer isso. Então, toda a manutenção para eles é bem importante, né? Então, há um investimento de tempo, de dinheiro, de recursos para deixar esses carros realmente bem no nível do original e funcionais. E toda a manutenção do museu, além do investimento, vocês viram as fotos ali, como estava e como está hoje, né? Então isso também requer um investimento importante. E agora a manutenção, como é que a gente dá esse próximo passo que a gente vai conversar um pouco mais para frente, como é que a gente vai deixar isso com acesso a mais pessoas, o que a gente recebe de contato de pessoas pedindo para entrar na garagem. Para poder passar, ver. Só que a gente tem que fazer um negócio bastante estruturado. Como é que a gente mostra uma visita organizada? Então isso a gente está preparando para anunciar em breve esse tipo de coisa. A gente pode contar qual que é o próximo carro da garagem? Bom, a gente acabou de, inclusive, soltar aí o Golf 4,5 preto, preto Magic, né? E aí tem as imagens dele aí, carro lindo. E esse carro, né, comemorando 50 anos do Golf, a gente colocou ele justamente, fizemos um evento especialmente de Golf e GTI, né? Ele é do ano de 2008, ele é um carro totalmente restaurado por nós. E ele é uma marca, ele marca, na verdade, a nossa engenharia do Brasil também, porque esse carro foi o único Golf feito por nós no Brasil. Entre a geração 4, né, e a 5, a 5 não veio para o Brasil, a gente então resolveu fazer a 4,5, que é esse carro desenvolvido totalmente por nós, desenhado pelo nosso design, desenvolvido pela nossa engenharia, e que após o restauro ficou lindão, apresentamos, já tem muita gente aí elogiando, querendo ir lá ver ele também na garagem. Então esse é um exemplo do que a gente tem feito aí de relançar clássicos da Volkswagen. Pois é, não se trata só de carros clássicos, né? São carros históricos, né? Carros históricos, esportivos. A gente tem carros que nunca foi para a rua. A gente tem protótipos, por exemplo, que a gente fez e não lançou, está guardado. Um dia vai aparecer. Tem também veículos de salão do automóvel, veículos que a gente pôs uma pimentinha, veículos preparados para corrida e etc, né? Eu já estou dando umas margens aí de curiosidade. E que está com a gente, que a gente, nos determinados momentos, a gente coloca o carro. Uma pergunta para você, quem decidiu guardar isso do passado? Imagine 20, 30 anos atrás, como funcionava? Foram os times de engenharia, né? Foram os gestores do time de engenharia, antecessores do meu time, que, principalmente carros de homologação, aguarda, põe ali, põe aqui. Então, foi se formando, principalmente entre design e engenharia, as equipes que gostariam de retrabalhar no carro e guardando, mas nunca assim, de ter um local, né? Então, foi um princípio. Teve ondas também, né, Ciro? Ondas de crises que falaram, não, agora guarda o carro, não vai ter mesmo uma garagem um dia, e não teve aquela motivação. Então, são ondas que a gente passou, tivemos que enfrentar essas ondas todas. O momento certo foi 2 anos atrás, eu acho que... Alguma sabedoria de alguém lá dentro e falar assim, vamos guardar. Vamos guardar então, e vamos preservar. Isso é importante. Continue guardando os carros que nós temos hoje. Com certeza, e as gerações futuras a gente vai deixar uma mensagenzinha. Não, em 24 tinha tal carro. Eu lembro, tá lá guardadinho. A gente vai trazer aqui muita gente apaixonada por Volkswagen. E é curioso notar, com isso que você está contando, que dentro da Volkswagen também teve que ter gente muito apaixonada para guardar esses carros. Porque isso é fruto de apaixonados. Não só funcionários da engenharia. Talvez antes disso até apaixonados por Volkswagen que decidiram por conta própria guardar esses carros ao longo do tempo, né? Eu acho que uma parte aqui, o Ciro até falou, o desafio financeiro, logicamente, está por trás. Restaurar cada carro não é tão simples, pela precisão, pelo conhecimento, pela técnica de cada componente. Mas a parte do amor de preservar isso, eu acho que é uma porcentagem muito grande na motivação. Porque o meu time todo tem uma energia para poder pesquisar cada componente e até se precisar replicar, né? E até, como eu disse, a gente até extrai um pouco mais de algum carro. E a gente faz uma analogia com que a gente desenvolve um carro. A gente está desenvolvendo um carro, quer desenvolver uma potência maior, a gente tira também desses carros. Então, é meio sangue, meio no coração da gente que gosta do carro de verdade para poder fazer isso andar. Uma característica bem importante da nossa empresa, assim,
A quantidade de pessoas que são apaixonadas pela empresa, Sim. eu nunca vi igual, sendo bem sincero contigo. Então, não é só uma empresa que você vai trabalhar lá de segunda a sexta. As pessoas realmente gostam de trabalhar na empresa e cuidam da nossa marca, cuidam dos carros. Então, é interessante essa conexão emocional que os nossos colaboradores têm com a nossa marca, com a nossa empresa. Inclusive, né, Ciro, o local onde está a garagem foi escolhido justamente por ficar no coração e onde as pessoas podem ver. Então, todos os funcionários que passam ali, indo ou voltando do trabalho, vai ver o nosso caso, pela área vidraçada que tem, é acessível para ver. E, logicamente, no lançamento da garagem, que foi em final de 22, a gente deixou exatamente 2 meses exclusivos para os funcionários poderem lá visitar. Então, deixamos os horários abertos, fixos, e as pessoas puderam, toda a cadeia de produção pôde ir lá ver os carros em primeira mão. Nós fizemos no Rock in Rio uma ação interessante de um estúdio de tatuagem no Rock in Rio, no meio do Rock in Rio. E a quantidade de gente que vai tatuar alguma coisa da Volkswagen, seja o símbolo, seja o Fusca, seja a Kombi, seja... Eu falei, não é possível que muita gente faz assim, mas um monte de gente vai fazer tatuagem definitiva com o logo da Volkswagen. Isso você vê em poucas marcas. Eu estou falando isso do automóvel. Que outra marca no Brasil os caras tatuam no braço? Pensa em que marca? É difícil você achar. Difícil. Eu não vou dar nome de marcas aqui, mas você não vai achar. Desconheço.